Está falando sobre esse documentário do Cruzeiro, onde o Samuel Venâncio trouxe algumas atualizações nessa última quinta-feira sobre quando que vai ser lançado e onde pode aparecer, né, nesse documentário da Raposa, especial do acesso do Cruzeiro. Não sabemos se é desde o início da temporada ou só do Campeonato Brasileiro, mas mostrando os bastidores e que sem dúvidas promete ser realmente um grande sucesso aí, uma das boas tacadas, né, do Ronaldo nesse último ano. No caso, o documentário deve ser lançado no mês de abril, tá? E no caso, muito provavelmente antes da estreia da Série A. E tudo indica que a plataforma será a Globoplay, onde já tinha alguns indícios de que poderia ser sim na Globo, no caso seria a plataforma então escolhida para ter essa estreia, né? Teve algumas outras especulações que poderia ser, por exemplo, na Netflix, na Amazon. A Amazon é o principal, né, portal que traz documentários de temporada dos times internacionais, por exemplo. Tem, por exemplo, da Juventus, do Atlético de Madrid, tem do Borussia Dortmund, então tem vários times por lá. Eu pensei até mesmo que poderia ser na Amazon, que não vai acontecer então, deverá ser no Globoplay. Assim que tivermos mais atualizações sobre esse caso, eu falo aqui com vocês, mas bem bacana. Tô curioso para ver como que vai ser os bastidores, que demora um pouco, né, realmente sair. Vai ser basicamente 6 meses depois do término da segunda divisão. Com esse aqui nosso vídeo, tenho um recado para vocês da Cerrado Bet, casa de apostas esportivas, nova patrocinadora aqui do canal, que já começa com um ótimo bônus para você apostar, né, no clássico do Cruzeiro amanhã diante o América. Que no caso eu quero destacar aqui para vocês, você tem até 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito, até R$50. Para você fazer isso, eu vou deixar o link aqui no WhatsApp para você chamar um gerente e ativar, né, no caso, esse bônus, tá? Vou deixar também o link do site dele, super simples, de olhar os jogos, de fazer suas apostas, que está recheado de partidas nesse final de semana. E, por exemplo, para você concorrer aí, né, a ter esse 100% de bônus no seu primeiro depósito, só seguir essas regras lá na Cerrado Bet, que é, por exemplo, assim, ó, ser, por exemplo, uma aposta dupla. Então, tem esse jogo do Cruzeiro amanhã contra o América Mineiro e várias outras partidas que eu achei interessantes para você apostar lá na Cerrado Bet. Como, por exemplo, tem esse jogo aí, no caso pelo Mundial de Clubes, entre o Wydad Casablanca contra o Al Hilal. O Al Hilal bem favorito nesse jogo, tem uma opção aí para você apostar nesse duelo. E no do Cruzeiro tem, por exemplo, o Grêmio jogando dentro de casa contra o Aimoré, partida pelo Gauchão nesse sábado, no caso às 4h30. Então tem esse jogo aí no mesmo horário, né, de América e Cruzeiro, que começa às 4h30 no estádio em Brasília. Então, para você apostar na Cerrado Bet, o link aqui está embaixo na descrição, chama lá o gerente que vai estar disponível para vocês ativar esse bônus e depois entra lá no site com o seu 100% de bônus em até R$50, beleza? Bom, quero começar falando aqui sobre esse caso envolvendo o Diogo Barbosa. Será que teria alguma chance do lateral esquerdo voltar ao Cruzeiro em 2023? Essa pergunta que não é de hoje, tá? Desde quando teve aquelas especulações, se eu não me engano, no final de setembro, foi quando eu estava em Belo Horizonte ainda e tudo mais, que o Cruzeiro confirmou o acesso e de que o Matheus Bidu já não estava sendo muito relacionado para os jogos do Cruzeiro, surgiu essa dúvida. E aí, quem que vai ser o lateral esquerdo para o Cruzeiro para a temporada de 2023? Desde o início eu já vinha falando para vocês, ó, o Cruzeiro hoje tem o Marquinhos Cipriano e o Kaique. Não ficaria surpreso se no campeonato estadual ou até o meio do ano continuasse com essas duas peças. E foi isso que aconteceu até o momento que começou essa atual temporada, né? Tudo bem que o Pesolano improvisou o Rafael Bilu como lateral esquerdo. Não acho que ele tenha ido péssimo, muito pelo contrário, mas não acho uma opção extremamente ideal para fazer pelo lado esquerdo ali do campo. Eu gosto do Marquinhos Cipriano, mas ele está muito longe ainda de render do que ele pode. E eu particularmente optaria por jogar com o Kaique, que é um lateral que deixou ótima impressão na Série B. E nesse momento só não está jogando porque joga pela seleção brasileira o Mundial Sub-20 lá na Colômbia, né? Pela seleção, ele, o Stênio, o Everton. Então ele só deve voltar ali para, possivelmente daqui a algumas 2 semanas ainda, para fazer parte do elenco do Cruzeiro. E será que o Diogo Barbosa seria uma boa alternativa? Ele que tem 30 anos de idade e chega para a última temporada agora de contrato com o Grêmio. Ele, no caso, deixa o Cruzeiro para um valor próximo dos R$3 milhões. Olha como muda, né, as transferências. Ele tinha 25 anos, deixa o Cruzeiro para jogar no Palmeiras, no rival, por um valor de R$3 milhões. Pelo Palmeiras joga quase 90 jogos pelo clube, ganha ali no caso 2 do Campeonato Brasileiro, volta para troca de clube em 2020, onde vai para o Grêmio, e pelo Grêmio só foi titular na reta final de 2020 com o Renato Gaúcho. 2021, 28 jogos, foi reserva. Ano passado, mesmo na Série B, não conseguiu ser titular. O Nicolas era o titular na função. Ele fez 27 jogos e 3 assistências. E nesse ano, até que ele tem jogado com frequência. Dos
3 jogos do Grêmio, foram 2 partidas e 1 assistência, tem contrato até o final desse ano. Eu particularmente aceitaria sim no Cruzeiro, mas não acho que ele deva abrir mão desse salário bem grande que ele tem no Grêmio para jogar no clube. A folha do Cruzeiro hoje no máximo permite o quê? 300 mil? 250? Eu acho que isso aí já estaria excelente, né, para um lateral esquerdo, e não acho que o Ronaldo faria investimento no jogador que está aí com seus 30 anos de idade, né. Fora que realmente o Diogo Barbosa deixou de ser aquele lateral que tinha um ótimo desempenho, né, como teve no Cruzeiro, no Botafogo em 2016, pelo Cruzeiro em 2017 e pelo Palmeiras também em 2019, onde ele foi muito bem, né. Quero saber a opinião de vocês aqui embaixo, se o Cruzeiro precisa ou não de mais um jogador para essa função de lateral esquerdo. Temos o Kaique, temos o Rafael Bilu, mas vai lembrar, o Marquinhos Cipriano tem contrato só até junho, o Bilu também só até abril, se não me engano, contrato de produtividade. Então deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Eu particularmente iria com o Kaique para o decorrer dessa temporada, acredito bastante também. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar sobre um zagueiro uruguaio, o Leandro Lozano. Esse é o nome do jogador de 24 anos de idade, que é um dos destaques do Nacional do Uruguai e assim, na minha opinião, poderia ser uma boa alternativa para esse elenco do Cruzeiro. No caso, o zagueiro tem 1,86 m de altura e tem contrato com a equipe do Nacional ainda por mais 2 temporadas, até dezembro de 2024. Bom, ele que surge muito bem na equipe do Nacional na base mesmo, né? E é emprestado por 3 temporadas consecutivas à equipe do Boston River. No caso, ele joga lá 2019, 2020 e 2021, somando no total por essa equipe uruguaia 72 jogos, 1 gol e 2 assistências. Chega na temporada passada de volta ao Nacional, agora bem mais experiente, com 23 anos, fez no último ano 38 jogos e 2 gols, além de 1 assistência aí no campeonato, contando também Libertadores e contando também Sul-Americana, Campeonato Nacional e também a Copa. Então, um número bem interessante. Aqui no Brasil é normal, né? O jogador jogar 38 jogos e ser reserva. Mas lá no Uruguai isso mostra que é titular absoluto no decorrer do ano, tendo quase 40 jogos. A questão que eu vejo que seria um empecilho é que ele vale muito, né? Ele tem um valor de mercado estimado nos 4 a 4 milhões e meio de reais. Mas quem sabe um empréstimo não seria uma boa opção? Acho que o Cruzeiro tem um poder de barganha para chegar em alguns clubes do futebol sul-americano e propor, né? Um empréstimo aqui por uma temporada, o jogador teria uma boa visibilidade. Se o Nacional quisesse, até renovava o contrato dele para não ficar no último ano de contrato, né? Porque ele tem vínculo até dezembro de 2024. Então, para valorizar o atleta, e se for bem, o Cruzeiro seria obrigado a comprar, já com passe fixado, sabe? Eu acho que poderia ser uma ótima barganha para o Cruzeiro. Tudo bem que temos excelentes opções também na zaga, igual eu particularmente daria mais chances para o Everton, zagueiro do Cruzeiro, e para o Pedrão da base. Realmente eu acho que eles já estão prontos há muito tempo, mas se o Cruzeiro for buscar uma opção no mercado, tem boas alternativas também no futebol sul-americano. É justamente sobre isso que eu queria, né, trazer aqui o Leandro Lozano, jogador uruguaio de 24 anos, que além de jogar como um defensor, como um zagueiro, pode fazer um papel também como lateral, tá? Lateral direito. Então isso é uma função interessante. Pode jogar também pelo lado direito da zaga, se fosse, por exemplo, um trio, né? O Eduardo Brock na esquerda, o Lucas Oliveira central e, por exemplo, o Leandro Lozano na zaga pelo lado direito. Acho ótima opção também. Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião. Vou aqui com vocês sobre o Lisieiro. No caso, o jogador que teve algumas especulações de que o atleta iria deixar o São Paulo, e é o que realmente deve acontecer. Por quê? Ele não deve ter muito espaço nesse meio de campo da equipe do Rogério Ceni e é uma das disposições, de acordo com o Nicola, para o mercado. Ou seja, se o Cruzeiro quisesse ele por empréstimo, possivelmente poderia ter um acordo nesse sentido. Ele até foi especulado no Fluminense, no caso entre Fluminense e São Paulo, que estavam negociando a ida do Caio Paulista, lateral esquerdo, ponta esquerdo, para a equipe do Fluminense, mas pelo que parece, no caso, o Lisieiro não tem conversas com a equipe do São Paulo, do São Paulo para o Fluminense não, tá? É só essa negociação envolvendo o Caio Paulista, nada nesse sentido. Então o Lisieiro, que ano passado jogou pela equipe do Internacional, estaria à disposição do mercado nessa atual temporada. E olha que ele jogou 2 partidas até aqui pelo São Paulo, deu uma assistência, mas ainda de acordo com o presidente, segue sendo uma das alternativas para o mercado. Ele é emprestado para o Internacional no ano passado, joga a reta final do Brasileirão, onde fez no total 28 jogos na temporada, foi mais reserva, né, do que titular na equipe do Mano Menezes. Ele surge com um potencial muito grande, até porque fez toda a sua categoria de base no São Paulo, sempre com ótimos números pelo time de base. Joga profissionalmente a partir de 2018, quando estava com 20 anos de idade, e eu vejo quanto o São Paulo demorou para vender ele, né? Primeira temporada no time de cima, 40 partidas, 2 gols e 2 assistências.
2019, 29 jogos, 2020 sofre com lesões, joga apenas 15 partidas, em 2021 vai bem novamente, 48 jogos, 2 gols e 2 assistências. Esses números para um atleta de 22, 23 anos, acho que o São Paulo já tinha que ter vendido ele o mais rápido possível. Então, estaria à disposição no mercado para um eventual empréstimo. Eu particularmente aceitaria no Cruzeiro, porque ele pode fazer 2 papéis que eu acho que seriam úteis, porque ele é um volante canhoto. Então, ele pode jogar com um volante pelo lado esquerdo, uma função parecida com do que fazia o William Oliveira, que é um cara que chega mais dentro da área. Além disso, pode jogar também como lateral esquerdo, apesar de ter feito pouquíssimas vezes na sua carreira, né? Não vai nem, sei lá, 10% dos jogos, mas pode fazer também essa função, porque o Cruzeiro não tem tantas alternativas, igual eu havia comentado no vídeo de hoje mais cedo. Então eu quero saber a opinião de vocês aqui embaixo, o que você acha do atleta liseiro que está avaliado aí na casa dos 13 a 12 milhões de reais, se fosse contratá-lo em definitivo, contrato com o São Paulo até dezembro de 2024.